Meus irmãos, graça e paz, muito bom ter mais esse momento com vocês, neste mês em que estamos falando a respeito das famílias, famílias fortes. E uma família forte é uma família que tem respeito e autoridade. Nós vemos muitas famílias divididas, muitas famílias com problemas de unidade e com problemas em manter aquilo que é falado pelos pais, principalmente, em manter as suas tradições. Existem aqueles tradicionalismos que são contra a vontade de Deus, ou tradicionalismos inúteis, que não fazem sentido nenhum que sejam mantidos. Mas existem tradições que vêm da própria palavra de Deus e algumas tradições que às vezes são particularidades de determinados grupos, de determinadas famílias, mas que não estão contra princípios bíblicos. Os filhos, como ordem e mandamento do Senhor, devem obedecer a essas tradições. E quando isso acontece, há bênção na família. Quando a família se une em torno de princípios que estão baseados na palavra de Deus, há a bênção do Senhor sobre aquela família. E onde é que a gente vê um exemplo de uma família que se manteve unida por um princípio familiar? No livro de Jeremias, capítulo 35, versículos 18 a 19, diz o seguinte: Jeremias disse à família dos Recabitas: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, porque obedecestes ao mandamento do vosso pai Jonadab, cumprindo todos os seus mandamentos e fazendo conforme tudo quanto vos ordenou, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Jamais deixará de haver algum descendente de Jonadab, filho de Recabe, que esteja sempre a meu serviço. Qual foi a ordem de Jonadab, a sua família, àquele clã dos Recabitas? A ordem foi: olha, não bebam vinho, não plantem, não se estabeleçam no lugar, mas vivam em tendas na terra de Israel, obedecendo aos princípios do Senhor. Um princípio de nomadismo que foi levado a sério pela família. E a família, nesse momento, estava em Jerusalém porque a terra de Judá havia sido invadida pelos babilônios. Então, por uma questão de segurança, eles tiveram que juntos ir até Jerusalém e se abrigar lá. Mas Jerusalém estava para ser dominada, e Jeremias estava falando sobre isso, pelos babilônios. E Jeremias estava chamando a atenção de Judá, dizendo: olha, os recabitas obedecem à ordem do seu pai terreno, e vocês, o povo de Judá, não obedecem à minha ordem, o Deus de vocês, e nem aos profetas que eu tenho enviado. Agora, porque os recabitas são fiéis ao seu pai, que criou princípios e os estabeleceu de acordo, esses princípios não estavam contra a palavra de Deus, eles eram princípios familiares, mas se complementavam a palavra de Deus e não iam contra a palavra de Deus. Porque essa família se mantém fiel a esses princípios, eles vão permanecer na minha presença e muito provavelmente permanecerão na terra de Israel, apesar de vir o domínio babilônico, apesar de vir o exílio. Essa família que permanecer fiel será preservada e abençoada. Então, uma família forte é uma família que se mantém unida nos seus valores, é uma família que mantém unida nos seus princípios, os princípios de Deus, os valores de Deus, mas que muitas vezes são aplicados diferentes para cada família. Então, por exemplo, em nossa igreja nós temos o princípio da abstenção ao alcoolismo. E eu sou fruto de uma família abençoada, que decidiu seguir esse princípio e por isso, graças a Deus e só pela misericórdia de Deus, não temos tido problema de dependência alcoólica em nossa família. Isso é um princípio que para nós tem sido importante para muitas famílias da nossa igreja. É um princípio familiar, particular, nosso, mas que tem nos abençoado. Eu tenho certeza que cada família tem alguns princípios que são considerados importantes para si. E Deus abençoa, sustenta e fortalece, mesmo em meio à turbulência e à adversidade. Que Deus abençoe você. Mantenha-se firme nos princípios de acordo com a palavra de Deus que seus pais têm ensinado e passado através das gerações da sua família. Santo e majestoso Deus, exaltado é o Senhor, coroado sobre a terra em tua glória.